Oiê! Seja muito bem-vinda ao mundo da tricologia clínica. E aqui nesse perfil eu ensino como profissionais da estética podem se tornar expert em tratamentos capilares injetáveis, mesmo começando do zero. Eu sou a doutora Diva Almeida, eu sou especialista em tricologia clínica, expert em tratamentos capilares injetáveis, criadora da harmonização capilar funcional e também sou professora. E claro, gente, eu ensino você a atuar com os tratamentos capilares injetáveis e introduzi-los na sua prática de atendimentos, tá? O tema de hoje é eflúvio telógeno, o que é e como identificar. Eu tô aproveitando aqui o intervalo da pós-graduação, vim dar aula aqui em Salvador. Então, se você tá vendo essa live depois, você tá vendo uma reprise, e eu vou falar sobre esse tema, até surgiu um gancho aqui na aula pra gente identificar essas diferenças entre as patologias, tá? Então, o que é o eflúvio telógeno? O eflúvio telógeno é uma forma de queda capilar, tá? De queda capilar intensa. É uma patologia capilar, onde nós vamos ter volume de fios caindo com grande intensidade. Geralmente estará associada a algum comportamento do nosso corpo de forma ruim. Exemplo, pode ser uma interação do nosso sistema neurológico, veja, nosso sistema nervoso central atuando numa queda capilar. As nossas emoções, elas podem estar gerando esse tipo de queda capilar, tá? Então, um dos fatores principais hoje em dia que eu consigo visualizar muito do eflúvio telógeno são estresse, tá? O estresse crônico, aquele estresse que você acumula, não é aquele estresse, sabe? Que a gente bateu o carro, ficou ali com raiva porque vai ter que consertar, ou porque perdeu o horário de um filme, ou perdeu o horário de algum compromisso, não é esse tipo de estresse, tá? O estresse que faz com que o cabelo ele caia, é um estresse acumulativo, um estresse oxidativo, um estresse que ele vai gerar dano não só ao cabelo, tá? À pele, ao intestino. A gente começa a ter alterações intestinais também por causa do estresse, além da queda capilar. Então, nós temos aí um fator que é o que mais acomete hoje em dia, é o fator do estresse, tá? Crises de ansiedade também podem causar queda de cabelo. E às vezes o paciente chega pra mim e faz: ai, doutora Diva, eu tô com todas as minhas taxas ok, todo o meu exame bioquímico, né, meu exame de sangue, tá tudo ok, não sei porque meu cabelo cai. E quando a gente vai investigar, é por causa ou de uma intoxicação por metal tóxico, ou, na maioria das vezes, tá, gente, tem uma associação da intoxicação com Opa, tem alguém aqui, não sei se tá ligando aqui, tá? Tem uma interação dessas intoxicações com crise de ansiedade, com estresse e tudo mais, tá? Nós temos também alterações hormonais que podem causar esse tipo de queda, por exemplo, a tiroidite, problemas de tireoide, não necessariamente a tiroidite de Hashimoto, mas algum tipo de alteração metabólica dessa tireoide pode gerar queda capilar intensa, ovários policísticos, pessoas que têm esses ovários policísticos, as mulheres que têm ovário policístico, pode chegar aqui em algum momento da sua vida adulta ou na adolescência, pode ter aí uma queda capilar intensa, tá? Então, já citei aqui 3 causas do que pode acontecer para gerar um eflúvio telógeno. Tô falando de forma aguda, tá? E existe uma confusão muito grande entre o que é o eflúvio telógeno e o que não é o eflúvio telógeno, tá? É importante que a gente destaque aqui que o eflúvio telógeno, ele não é uma calvície genética. Queda de cabelo, eflúvio telógeno, queda intensa de cabelo é uma condição patológica diferente da alopecia ou alopécia androgenética ou alopécia padrão feminino e masculino. É completamente diferente. Existe uma característica clínica completamente diferente, onde nós vamos ter ali uma interação muito grande de hormônios andrógenos no couro cabeludo, tá? E você percebe que a aparência, e quando o paciente ele fala para você, ele vai lhe descrever mais ou menos esse seguinte quadro. Oi, doutora Diva, tudo bom? Ó, eu tô com uma queda intensa, eu passo a mão, vem cabelo. Eu puxo, vem cabelo. Eu lavo, é um bolo de cabelo. Eu pintio, é outro bolo de cabelo. Tá? Ele vai lhe referir isso. E ele está lhe falando de um eflúvio telógeno. Agora, um outro caso de que não é eflúvio telógeno. Doutora Diva,
eu estou ficando com o cabelo falhado, transparente. Eu estou começando a ver o meu couro cabeludo e não era assim. Eu percebi numa foto. Acontece muitas das vezes, né, de você perceber que tem alopecia androgenética, que tem um problema de calvície genética, quando você tira uma foto. Por quê? Porque você não percebe volume de cabelo. Você não percebe volume, você não passa a mão e vem cabelo. Você percebe que está ficando transparente, que seu couro cabeludo está mais aparente, seja também nas entradas, tá? Existem formas de aparecimento da calvície, também nas mulheres, com essa entrada aqui temporoparietal, tá? Não, a gente não pode viver confundindo uma alopecia ou uma alopécia com um eflúvio, tá? O eflúvio, sim, também, quando a gente tem eflúvios intensos, a gente aparece muito essa retração, essa transparência, esse afinamento aqui do temporoparietal. Mas na alopecia androgenética, na alopecia padrão feminino, o paciente ele também pode ter esse tipo de apresentação dessa calvície. Então a gente não pode ficar se limitando a dizer que quando tem transparência na região do temporoparietal é eflúvio. Tá errado, tá? A gente precisa entender da clínica desse paciente, a gente precisa entender como é que está sendo o andar da carruagem, o que é que levou a essa transparência, quanto tempo, o que houve. Você precisa conhecer o seu paciente, tá? Então, inicialmente, o eflúvio telógeno, ele se apresenta de forma aguda. É aquele eflúvio que ele é autolimitado. A gente escuta muito, né, quando a gente vai ser mãe, no consultório do médico, quando a gente fala assim, meu cabelo vai cair, será, doutor? Mas se cair não tem problema, porque é autolimitado, tá? Vai chegar um momento que vai parar de cair, em volume grande. Só que aí também existe um grande problema. Por que eu estou falando isso? Porque o fato de cair não quer dizer que ele vai crescer da mesma forma que ele era. Que esse é o maior relato das pacientes que sofrem com eflúvio. O cabelo cai em grande volume e quando cresce, cresce muito fininho, muito ralinho, com uma cor diferente. Não preenchendo como deveria preencher essa queda, essa área que ficou transparente. O eflúvio, ele pode sim ser em todo o couro cabeludo de forma global ou ser localizado nessa região dos temporoparietais, tá? Acontece. Tem um paciente que teve eflúvio na região de nuca alta. Então, acontece de diversas formas diferentes. Você só precisa entender como é a clínica de cada patologia, tá? Aí vem uma grande pergunta que eu sempre escuto. Será que eu, como iniciante nos tratamentos capilares, na tricologia, eu vou saber identificar quando meu paciente tiver um eflúvio e não uma alopecia, com a informação certa, tá? Com tudo que eu tô falando aqui pra você em relação da diferença clínica clássica entre essas duas patologias, entre a apresentação, mesmo você sendo iniciante, você não vai errar. Mesmo você sendo iniciante, vai minimizar os riscos de erro na hora de falar sobre um possível diagnóstico para um paciente. Então, quando o paciente ele tem queda intensa, que ele fala que vem bolo de cabelo, muito cabelo, tá? A probabilidade de ser um eflúvio telógeno, ou agudo ou crônico, tá? Quando o paciente ele fala que tá com transparência, que tá aparecendo, aí você vai saber. Mas o cabelo caiu em grande quantidade antes? Se a resposta for não, nunca caiu, eu só percebi que tá diminuindo o volume, aí você já tem a diferença entre um eflúvio e uma alopecia androgenética, tá? Agora, e se eu confundir com outra forma de queda de cabelo? Se não é um eflúvio telógeno, mas o cabelo ele tá caindo muito, mas eu não tô vendo aqui aquela transparência. Pode ser confundido com alopecia areata, tá? Um eflúvio telógeno, na fase inicial, tá? Alopecia areata, ele pode ter essa confusão. Mas o que é que você vai fazer? Você vai examinar o couro cabeludo do seu paciente. Você vai pegar, tá? É pra pegar, é pra abrir o couro cabeludo, é pra avaliar linha por linha. E você vai ver se esse cabelo ele cai de forma difusa ou ele cai de forma localizada. Você vai perceber que podem existir áreas que tem menos cabelo que outra, tá? Isso é diferença clínica clássica entre as quedas intensas. O
que é que gera uma queda intensa numa alopecia areata, tá? Tem paciente que ele não desenvolve logo aquele foco, aquela forma ovalada da areata. O cabelo ele começa a cair, a cair, a cair. Mas quando você vai avaliando linha por linha, você vai vendo que vão se formando caminhos aonde esse cabelo ele tá caindo. Diferente do eflúvio, tá? O eflúvio telógeno ele não tem essa característica de ser localizado, de formar um caminho mais delimitado. Ele cai de uma forma mais global nesse couro cabeludo ou mais localizado, principalmente aqui nas entradas, tá? Então, existem essas características distintas entre o eflúvio telógeno e a alopecia areata, tá? Que é super comum a gente tipo, meio que confundir uma patologia com outra nas fases iniciais da alopecia areata. E você pode deixar claro para o seu paciente, ó, se você tiver em dúvida, tá? Você pode dizer assim, ó, eu estou percebendo aqui esses sinais, não estou vendo aqui nenhuma forma delimitada, que poderia ser uma alopecia areata, mas a gente vai investigando e vai observando e vendo. Por que eu tô falando isso? Quando o aluno, quando o profissional, ele não tem um recurso que é a tricoscopia, ele fica meio perdido, porque você não consegue olhar de forma microscópica o couro cabeludo. Que aí nós temos características clínicas microscópicas do couro cabeludo, como a alopecia areata, como o eflúvio telógeno e como a alopecia androgenética. Mas quando não se tem esse recurso, quando ainda está iniciando, ainda não investiu em comprar um dermatoscópio ou um tricoscópio, a gente consegue sim também ter uma noção sobre o que é uma patologia e o que não é uma patologia, entendeu? Então, é comum você encontrar pacientes com eflúvio? Muito. Pós-Covid. Teve muito paciente que desenvolveu eflúvio telógeno pós-Covid e esse eflúvio agudo se tornou crônico. Então, tem sim público, existem muitos pacientes, muitas pessoas, porque antes de serem seus pacientes, são pessoas comuns que sofrem com problemas capilares, tá? Com queda intensa, com queda crônica há muito tempo. E você pode estar ajudando sim esses pacientes. É muito mais comum do que você imagina. Inclusive, né, as pessoas, elas não se tratam ou se tratam de forma errada porque não conseguem diferenciar uma patologia da outra. Trata um eflúvio ou uma sequela de um eflúvio telógeno com uma alopecia androgenética, que é outro ponto que é preciso sim ter essa diferença. Você não vai mais confundir um eflúvio telógeno, uma sequela do eflúvio telógeno com uma alopecia androgenética, tá? Por quê? Na clínica, na hora que você faz a anamnese, que você pergunta, você vai perguntar essa transparência, porque você vai fazer teste. Se o cabelo não tá caindo, você faz, opa, ou tá controlado aqui, ou ou está controlado, né? Essa questão do eflúvio, da queda intensa, ou é uma alopecia androgenética, porque você tá vendo aqui uma entrada. Então, se você tá vendo aí essa entrada, se você está visualizando uma não queda intensa, você vai perguntar ao seu paciente: essa entrada, ela foi ficando assim ou foi depois de uma queda intensa? Aí o paciente vai lhe responder: ou foi depois de uma queda intensa ou ela foi ficando aparente. Então, daí você já tem essas diferenças entre o aparecimento dessa transparência, dessa queda, dessa área mais calva, tá? Deixa eu ver outro ponto aqui que eu separei. Uma forma que você não deve fechar um diagnóstico, por exemplo, para eflúvio telógeno ou comparado com uma alopecia androgenética, é o seguinte: se o paciente ele relatar para você que ele tem um histórico grande de calvície, tá? Se o seu paciente ele tiver um histórico na família de alopecia androgenética, e ele está com queda intensa e está aparecendo umas áreas calvas, áreas com muita transparência, você não pode fechar um diagnóstico antes de tratar essa queda intensa, tá? Você pode dizer, ó, o seu histórico familiar, você tem a presença de alopecia androgenética, de calvície, seu cabelo está caindo muito, isso pode ter dado start em um processo dessa alopecia androgenética, tá? Quando essa queda intensa ela parar, no momento em que a gente tratar, nós vamos investigando essa
possível alopecia androgenética que está se desenvolvendo aqui, entendeu? Então, o que é muito comum, é um erro extremamente comum, é que todo mundo, a maioria dos profissionais que não atuam na área, que não estudam a área, é presumir que toda queda de cabelo é alopecia androgenética. 99% do profissional, ele entende que caiu o cabelo a calvície, caiu o cabelo a calvície, caiu o cabelo a calvície, caiu o cabelo a calvície. Ou é calvície ou resultado de uma química. Ah, não, é porque ela faz química no cabelo. Ah, não, é porque ela pinta o cabelo, porque ela alisa o cabelo. Então, você acaba ignorando aí a possibilidade de um eflúvio telógeno poder levar a uma alopecia androgenética se você já tem ali folículos que são mais sensíveis a andrógenos. Fala um pouco de como tratar esses diagnósticos, prof. Então, Águida, uma das formas de você identificar bem o eflúvio, né, é você observar tudo isso que eu falei. E, primeiro, você tem que entender qual é a causa. O que é que está causando essa alopecia ou esse eflúvio. Você vai conversar detalhadamente com o seu paciente. Se ele já fez exames de sangue, exames bioquímicos, você vai solicitar ele, você vai investigar se ele já teve em algum momento na vida dele algum tipo de anemia, se ele fez cirurgia recente, fez cirurgia, se é bariátrico. Tudo que você sabe que precisa perguntar ao seu paciente, que é importante para o impacto da saúde capilar, você vai perguntar. Então, com uma dica simples aqui, ó. Você vai primeiro questionar as mudanças de hábito do seu paciente. Você vai dizer, ó, tá dormindo mal, vai começar a dormir bem, vamos melhorar isso aqui. Mas um tratamento que você consegue fazer, mesmo não tendo aparelho nenhum. Tô começando agora, não entendo nada, não tenho dinheiro para comprar, para investir em aparelho. Não tenho absolutamente nada, tenho minha força de vontade. E tenho R$100. O que é que eu faço? O que você vai fazer? Você vai comprar um óleo vegetal. Tá. De preferência, um óleo vegetal de jojoba ou um óleo vegetal de semente de uva, que é mais leve, são óleos mais leves para o couro cabeludo. E você vai fazer um blend desses óleos vegetais. Você vai colocar ali dentro desse blend, entendendo qual é a fisiologia da queda por eflúvio. Você vai colocar ali um óleo de lavanda francesa, que o óleo de lavanda francesa, se você não sabe, esse óleo ele estimula a produção de colágeno, então ele vai melhorar a ancoragem desse fio no couro cabeludo. Então, óleo de lavanda francesa. A gente pode colocar aí um óleo essencial de palma rosa também, que ajuda a hidratar esse couro cabeludo. A gente pode também estar colocando óleo essencial de alecrim, tá? O alecrim cânfora, não é o alecrim cineol. Gotinhas de óleo de alecrim. A gente pode também colocar nesse blend um óleo de melaleuca, porque quando o paciente ele começa a ter o eflúvio, começa a ter um certo tipo de coceira, o couro cabeludo começa a ficar um pouco mais oleoso, tá? Você pode fazer um blend com esses óleos vegetais ou tirar o melaleuca e colocar hortelã-pimenta, tá? Você vai fazer um blend desses óleos vegetais e você vai aplicar 3 vezes na semana nesse couro cabeludo. À noite, massageia, deixa esse olhinho agir, dorme, no outro dia remove. Se você não tem nada, nenhum tipo de recurso, você pode montar um blend desse e aplicar no couro cabeludo do seu paciente. Agora, não, professor, eu tenho um recurso. Eu tenho um laser de baixa potência. Ou então eu alugo um aparelho de laser para fazer um day aqui de spa capilar no meu espaço. Ou tenho um aparelho de alguma amiga que eu levo, que eu posso pedir ela me empresta. Eu tenho um aparelho de laser. Você pode utilizar sim a fotobiomodulação. Não tem um laser, tem um LED. Também pode usar o LED vermelho. Tá? Você pode usar o LED vermelho. Outro recurso bacana para quando o paciente ele já tem a sequela do eflúvio telógeno, que é as entradas, a parte já transparente, que é pós-eflúvio, não é alopecia androgenética, é que você já aprendeu como diferenciar uma coisa da outra, já é o eflúvio, aquele afinamento pós-eflúvio. Você pode fazer o microagulhamento. O microagulhamento ele não é indicado nos momentos de pico do eflúvio. A gente utiliza o microagulhamento no pós-eflúvio, no eflúvio controlado, ou em pacientes que são crônicos de eflúvio que já tenham uma sequela instalada, tá? Então, o microagulhamento é um bom recurso. Não precisa estar comprando a caneta, tá? Você pode estar utilizando o próprio roller. Você vai pegar um roller com uma agulha menor, você pode utilizar aí agulha de 0,50 milímetros. Por quê? Nós temos, eu estava dando aula agora sobre isso.
Na nossa camada epidérmica, na última camada mais interna da epiderme, nós temos células mesenquimais, nós temos células tronco, que quando a gente faz estímulo, essas células elas se diferenciam, elas estimulam fatores de crescimento e com isso auxilia na melhora da oxigenação, na melhora do aporte sanguíneo para esse folículo capilar, na melhora também da irrigação, tá? Outro ponto legal que dá para fazer sem ter nada, mãozinhas. Reflexoterapia. Você faz a reflexoterapia. Existem cursos específicos para reflexoterapia crâniofacial. Não é apenas massagear aqui o couro cabeludo, tá? Não é isso. É você fazer pressões e fazer descolamento desse couro cabeludo em regiões específicas que vão melhorar o aporte de oxigênio. Depois você faz isso, você vai lá e aplica o seu blend de óleos, tá? Esse tipo de tratamento tem que ser com profissional de terapia capilar capacitado, né, prof? Com certeza. Vocês precisam se capacitar, tá? Para poder entregar um resultado bacana para o paciente de vocês, entregar o melhor que vocês puderem fazer, tá? Por quê? Quando você faz uma reflexoterapia, você está estimulando esse couro cabeludo a oxigenar mais. Mas você só vai saber como fazer se você estudar bem a questão da aponeurose, a questão da musculatura que margeia o couro cabeludo. Então, tudo isso é preciso realmente estudar um pouco. Mas se você já é um profissional da área da estética, você com certeza teve na sua matriz curricular as aulas de massagem, de reflexoterapia. Com isso, a gente pode também aplicar e trazer isso para o couro cabeludo. Outra ferramenta muito legal e pouco utilizada é o alta frequência. O alta frequência ele é um vasodilatador. Sabe o minoxidil que a gente usa? Muita gente usa. Aplica o minoxidil lá para fazer vasodilatação, o alta frequência ele faz. Momentaneamente, tá? Mas ele faz. Você vai lá, aplica o alta frequência em modo de estímulo para vasodilatar. Ele vasodilata, você vem com um blend de óleo, aplica e seu paciente vai para casa. Tá vendo que não precisa investir horrores? Não precisa estar investindo horrores para poder iniciar a atender com tratamentos capilares injetáveis ou com tratamentos capilares para melhorar aí o seu paciente, para entregar um pouco de conforto maior para o seu paciente. Existem sim casos que são mais difíceis de tratar, casos mais fáceis, casos que fogem da nossa, do nosso real entendimento, mas com o mínimo você consegue atender e você consegue agregar esses serviços dentro do que você já faz. Quais cursos você oferece, professora Diva? Águida, a gente tem o curso, né, a formação em tratamentos capilares injetáveis, que é o MD. O MD eu tenho ele online, a gente vai ter turma presencial esse ano. E tem a novidade da harmonização capilar funcional, que a gente vai ter a primeira turma presencial, primeira turma do Brasil, de profissionais que serão capacitados e habilitados a fazer o uso da harmonização capilar funcional. São técnicas avançadas, tá? Para aquele profissional que já usa ali, já consegue fazer um atendimento com os tratamentos capilares. Pode ir habilitado a poder usar injetáveis. Nesse curso, você aprende a aplicação da toxina botulínica para o couro cabeludo, para diversas aplicabilidades. Uso do peptídeo botulínico, uso de fios de PDO e bioestimuladores de colágeno. Então, tudo isso aplicado para melhora da saúde capilar, tá? Então, se você gostou dessa aula, agora eu tenho que tomar uma aguinha, tomar um café para voltar a dar a minha aula aqui na pós. Então, você quer aprender mais sobre o mundo dos tratamentos capilares? Já segue, já compartilha o vídeo, já fica ligada, vai se inscrever no meu canal lá do YouTube, que a gente vai fazer upload desse vídeo, vai jogar lá pro YouTube, ativa o sininho das notificações, deixa os comentários, as dúvidas, pode colocar embaixo desse vídeo que eu vou também fazer upload dele aqui, coloca lá, professora, eu fiquei com dúvida sobre efluvitelógeno, me dá sugestões de fórmulas, de uso tópico, o que você precisar, eu estou aqui para lhe ajudar. Então você coloca aqui, que a tia aqui vai ajudar você também. Ai, coisa linda, você é maravilhosa. Obrigada. Um beijo pra vocês. Vou voltar aqui pra minha aula. Tchau, tchau.